Vamos começar então bem desde o começo. Acho que a gente pode falar hoje em ordem cronológica sobre as coisas mesmo. Porque se a gente for olhar número de finalização, foi olhar, sei lá, 17 a 16, Palmeiras e LDU, normal. Defesas do goleiro, 3, 4, 4 para o Carlos Miguel, 3 para o goleiro deles lá, normal, assim, nada de excepcional. Mas eu acho que a gente começa na escalação. A gente começa quando sai a escalação, colocam lá o campinho. Zaga. Gomes e Murilo. Colocou os cobras, certo? Normal. Alguém olhou Gomes e Murilo e falou, não, tinha que ser o Mikael, não, tinha que ser o Fux. Acho que não. Gomes e Murilo, estava todo mundo de boa. Problema nenhum. Kelvin e Piquerez nas laterais. Normal. Alguém estranhou alguma coisa? Acho que não. Ali acho que a gente faria a mesma coisa. Aí começa. A entrada do Martínez, do M. Martínez no lugar do Aníbal Moreno. A gente já tinha conversado aqui que o Aníbal Moreno estava abusando do direito de errar. Ele já tinha errado no jogo do Flamengo e ele já tinha sido o grande responsável pela eliminação na Copa do Brasil ao ser expulso. Ele garoteou cedo naquele jogo lá, né? Era de se compreender que o Aníbal saísse para a entrada do M. Martínez. Mas o Abel disse na coletiva, a gente vai ver já, que ele saiu por lesão. Então não foi uma opção do técnico tirar o Aníbal Moreno, foi uma opção por lesão, por isso que o M. Martínez entrou. Andreas. Tem que jogar, chat. Andreas tem que jogar. Ninguém tem dúvida que o Andreas joga. E aí vem a escolha pelo Veiga. Na frente a gente não vai nem discutir. Pô, cara, esta live aqui está falando do Veiga desde janeiro. Desde que a gente começou a vislumbrar o Palmeiras do Mundial, o Palmeiras da janela, o Palmeiras... E eu já falava aqui para vocês que eu achava que o Veiga estava com um problema no Palmeiras, porque ele é ídolo. Falava para vocês que ou ele saía e ganhava um dinheirinho, ia jogar no Catar, sei lá, ou ele fica para ser ídolo, porque ele é um cara muito importante nesses últimos anos. Mas que hoje, do jeito que o Palmeiras joga, com essa evolução que o Palmeiras teve, com as atualizações, como o Abel gosta de falar, do time do Palmeiras, eu não via o Veiga mais jogando nesse time. Eu vi o Veiga jogando no time B. Quando eu fosse jogar Campeonato Brasileiro e tivesse um jogo com um time misto, ele entra jogando principalmente no Allianz. Mas a escolha pelo Veiga ontem me causou estranheza na hora que saiu a escalação e acho que ela foi... Ela talvez seja a única coisa que a gente pode falar que é um erro, né? Eu não sei o que o Abel pensou, a gente vai ouvir ele já. Mas o Veiga, quando você vai jogar contra um time equatoriano na altitude, você tem que priorizar um time físico, certo? Vocês concordam também, chat? O Galo fez isso na terça-feira. Você tem que ter mais fisicalidade, você tem que ter um pouco mais de correria e força e mordida, porque senão eles vão te atropelar lá. E acho que a escolha do Veiga, o Veiga ele é um cara que oferece muito pouco fisicamente, é um cara que oferece muito pouco na marcação. Mas, cara, vamos ouvir o Abel. Vamos ver o que o Abel falou para a gente discutir em cima. Em relação ao Emiliano e ao Aníbal, o Aníbal estava no banco, mas estava lesionado. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado. Então estava lesionado, tá? Então a opção pelo M. Martínez não foi uma opção técnica. Nós viemos com 24, tínhamos 3 goleiros, não o podia utilizar hoje. O Veiga era aquele jogador que a missão do Veiga era muito específica, era sair e bloquear o número 33. Sair e bloquear o 33. O 33 era o Casares. Como ele chamava? Casares? É isso? Era um dos 3 zagueiros, não é? O cara que jogava na esquerda? Deixa eu olhar aqui já para a gente tirar essa dúvida. Mas eu acho que o 33 era ele. Palmeiras e LDU. Quem é o 33 dos caras? 33. Quinones, não é o Casares, Quinones que joga pela direita, quase como um ala, né? um lateral deles, que depois formava na defesa em linha. Mas ele jogou, estou vendo o mapa de calor dele aqui, ele jogou quase todo o tempo à frente do meio de campo. Um cara atuando mais pela direita, então era fechar o 33. E fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. E fechar como terceiro médio quando estava no corredor contrário, tá? Então, se a bola fosse para o lado esquerdo da LDU, fechar como terceiro volante, se a bola fosse para o lado esquerdo. Quando a bola estava no corredor contrário, era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos.
E a missão do Murilo é muito fácil peraí de que eu tava entender, arrumando eu um já vos negócio. falei. Pera, eu tava arrumando um negócio, mas essa informação é importante, chat. Vamos ouvir de novo. O jogador que fez os 2 golos. E a missão do Murilo é muito fácil de Voltei entender errado. no corredor contrário. Voltei mal, Era peraí. sair e bloquear o número 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. A missão do Emiliano, o Abel, ele não queima jogador, mas ele dá umas dicas para nós, né? Então, se a missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos, que é aquele menino boliviano lá, bom, Villani, né? Bom menino. Temos um problema. Temos um problema. E a missão do Murilo é muito fácil de entender, eu já vos falei. Entendi que hoje era um jogo mais de duelos, um jogo mais físico. Então, se o Abel também sabia que hoje era um jogo mais de duelos e mais físico, cara, por que a opção pelo Veiga? Por que não sair com 3 zagueiros, então? Por que não botar um terceiro zagueiro ou então fazer aquela função do Piquerez, às vezes mais por dentro? Por quê? Porque que é um cara forte, né? Rápido. Se era físico, por que a opção pelo Veiga, então? Porque ele no primeiro tempo você fica praticamente com um cara a menos nessa mordida, né? E nesse quesito o nosso Villamil, bom jogador. Murilo tem essa capacidade, pelo jogo que fez hoje também. E portanto acho que foram 3 substituições perfeitamente normais, tendo em conta aquilo que era a nossa estratégia. O nosso adversário tinha 3 jogadores no meio campo, nós queríamos pressionar a primeira fase de pressão do nosso adversário a partir de um determinado momento, à frente da linha do meio campo. Não o conseguimos fazer e tu falaste na minha opinião, mas é só a minha opinião ainda muito quente. Há uma coisa que eu avisei os meus jogadores, que há uma coisa que esta equipa do LDU faz, porque senão não estava neste momento nas meias finais, é que compete muito e em sua casa é muito forte. Sobretudo na primeira parte, não entendemos da forma agressiva e intensa que os nossos adversários entraram. Diferente no Allianz Parque. Acho que a gente sofreu os 3 gols muito rápido. Sobre o meu lance ali, foi um lance... a bola estava muito perto de mim, eu tentei recolher o braço o máximo possível, mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito, a gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado, para fazer um jogo perfeito com muita humildade e a gente sabe que nada é impossível no futebol. A atitude atrapalhou? A atitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa, a gente tem que trabalhar, melhorar e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta, com muita humildade, muita fé e a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecerem. Até a postura do time. A verdade é que o primeiro tempo foi tudo o que não planejamos. O fator da atitude joga muito aqui, na casa deles. Tomamos 3 gols, mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida e deixar a vida para virar a chave. Se você tivesse esse pacto, como que ele teria que ser para essa virada no Brasil? Não entendi a pergunta, desculpa. Muito se fala lá no Brasil sobre as suas vitórias e sobre os títulos, que você tem algum tipo de pacto. Mas pacto com o quê? Pacto com alguma coisa boa que faz com que o Palmeiras vença e ganhe títulos. Eu vou lhe dizer, olha, eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço. E sem reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário em casa deles fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, como também já te disse, e tu já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. E é isso que nós vamos fazer nesta eliminatória. Esta, infelizmente, foi a primeira derrota que nós temos nesta competição. Foi uma derrota dura, foi uma derrota pesada. Eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho. O pacto, isso é para quem não trabalha, é para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mesinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito.
Eu venho de muito baixo, bem de baixo, e sei o que é que me custou chegar aqui. Agradeço tudo o que eu consegui, mas tudo o que eu consegui eu sei de onde é que me saiu. Não é de pacto. O meu pacto é com o trabalho, com a competência e dar sempre o melhor que eu consigo e posso. E a verdade é que temos que o assumir hoje. Nós não, infelizmente, num jogo decisivo, nós não tivemos à altura daquilo que é a nossa competência. Como te disse, não sei se foi da forma como entramos no jogo, como é que os nossos jogadores interpretaram aquilo que eu lhes pedi. Portanto, como eu te disse, acho que começando hoje pelo treinador, nós não tivemos na nossa altura, mas 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Abel, aqui à sua esquerda, Maurício Ferreira da Rádio. Eu avisei a minha equipa no seguinte, eu acho que vocês são inteligentes e entendem isto. A LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. A LDU eliminou o Botafogo. A LDU eliminou o São Paulo. Não foi por falta de aviso. Estamos com uma desvantagem grande, mas como disse, 90 minutos no Allianz Parque, na minha opinião, é muito tempo. Que jogaço da equipe do LDU, meteu 3-0, amassou a equipe do Palmeiras. O Abel Ferreira foi pife, foi o pé de rato aqui na Rádio Craque Neto 17, porque substituiu mal, não fez o time jogar, mas o LDU, uma coisa impressionante. Quinones, esse menino também, Vidia, meu Deus, Vidia Mil, que jogador, que incrível. Alexandre, o goleiro, fez 2 defesas, um amasso do time do Thiago Nunes, que ganhou do São Paulo, ganhou do Botafogo e pode ganhar do Palmeiras e disputar ou com o Racing, para mim com o Racing, ou com o Flamengo. Uma jogadaça do LDU, amassou o Palmeiras, botou o Palmeiras lá embaixo, mas muito lá embaixo. E agora vamos ver como é que vai ser o segundo jogo aqui no Allianz Parque, que a Rádio Craque Neto vai fazer. Que vitória incrível! Vamos dormir hoje gozando na cara das pessoas. Cara, nós vivimos muito presente. Acho que tem muitos jogos aqui no Brasil. Vivimos presente. Tentamos sempre melhorar jogo a jogo, manter uma consistência, brigar sempre por títulos, que acho que o Palmeiras vem fazendo isso já há um tempo, e a nossa ideia é sempre brigar por títulos, tentar fazer um bom jogo e depois aqui em casa conseguir a classificação se tudo... É isso aí mesmo, Palmeiras 0, LDU 3. Entender que não tem essa de altitude não, cara, sabe? Eu joguei na altitude uma final de Supercopa com 40 anos de idade e vamos até, sabe, eu joguei quase 85 minutos. É o que eu falo. Eu falei hoje no Seleção, e de fato é o que é. Você jogando na altitude, tem que competir e outra, você tem que ter posse de bola, pô. Não tem que deixar os caras ter posse de bola, os caras gostar do jogo. Você tem que ter posse de bola, pô. Teve bola para o jogador do Palmeiras ali, uma 2 bolas ali, que ele tá com a bola no pé, dominada, pode tocar pro goleiro, resolveu tocar pra lateral. Assim, enfim, surpreendente esse 3-0, mas pode ser a verdade, assim, sem clubismo algum, foi um amasso. Não foi que os caras acharam 3 gols, não. Cara, que loucura. Palmeiras muito abaixo hoje, né? Principalmente no primeiro tempo. É aquilo que eu falei, dificilmente ia fazer um segundo tempo tão abaixo como foi o primeiro tempo. Agora, tem totais condições de reverter, tá? Totais condições. Não vai ser fácil. Vai ter que começar desde o primeiro segundo de jogo aqui nos caras. Há tempos eu não vi um Palmeiras tão abaixo como foi hoje. Não foi altitude, porque o Palmeiras, ele mesmo na altitude, ele é um time organizado. Hoje o Palmeiras foi um dos times mais bagunçados que eu vi na Libertadores e mata-mata em muito tempo. Não só comparando ao próprio Palmeiras, há outros também, não, né, no geral. E o Palmeiras, eu repito, é um time muito organizado, costuma ser organizado, até quando jogava mal no primeiro semestre e conseguia bons resultados, era organizado e pouco criativo. Hoje foi uma catástrofe.
O meio campo não pegou absolutamente nada. Eu acho que o Kelvin jogou mal, mas eu não vou colocar o Kelvin como responsável. Eu acho que o meio campo não marcou absolutamente nada. Estourava tudo, principalmente no primeiro tempo, do lado direito da defesa palmeirense. A LDU chegou com muita facilidade pelo lado esquerdo. Esse meio campo também, quando a LDU quis atacar pelo outro lado, também não conseguiu marcar. E, na hora de construir jogo para fazer associação e usar o grande momento de Flaco Lopes e Vitor Roque, o meio campo também não construiu. E um time do Abel Ferreira tão mal treinado é muito estranho, porque na verdade o time não é mal treinado. Só que hoje o time parecia o time mais mal treinado do país. Porque parecia uma bagunça. Eu nunca vi, não tinha nenhuma conexão entre os jogadores no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras caiu de rendimento. Né? Então não dá pra dizer que os erros de posicionamento têm a ver com a altitude. Podem ter muito mais a ver com o Thiago Nunes, que no confronto de ideias de jogo deu um vareio no Abel. Um vareio como o Abel não toma há muito tempo. Há muito tempo, não à toa o Abel sofreu a sua maior derrota na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras tem força para conseguir o resultado no jogo de volta. É muito difícil, mas eu não acho, por exemplo, que uma vitória por 3 gols de vantagem do Palmeiras, dependendo de como corre o jogo no mata-mata, porque quando sai o primeiro gol, como vai estar o ambiente no estádio, como a LDU reage, porque hoje o jogo foi muito confortável para a LDU. Como a LDU vai reagir num jogo desconfortável, então tem vários detalhes e num jogo cardíaco, como o jogo de mata-mata, pesam muito, então, sim, difícil resolvido não tá. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse